28 de dezembro de 1992. O corpo da atriz, de 22 anos, foi encontrado na zona oeste do Rio. Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma. E no dia seguinte já estava o nome da Paula envolvida na história. Olá, inscrito do canal Caçadores de Cinema. Meu nome é Paulo e hoje estou aqui para falar sobre a série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Produção de 2022, dirigido por Guto Barra e Tatiana Isa. Produção da HBO Max. A série, retratada em 5 capítulos, mostra toda a repercussão do caso do assassinato da atriz e bailarina Daniela Pérez. O fato que ocorreu nos anos 90, mais precisamente no ano de 1992, gerou comoção em todo o país e também no mundo. O caso foi veiculado a vários países, em seus telejornais. E aqui na época, quando ocorreu o crime, mais precisamente no dia 28 de dezembro de 1992, ocorreu ali também no meio onde que o Brasil passava pelo impeachment do Fernando Collor de Mello. Ou seja, a repercussão do caso dela acabou, de certa forma, diminuindo a notícia do impeachment do presidente Collor. E eu lembro muito bem na época que foi exatamente um tremendo choque, porque era perto do ano novo, ou seja, o ano, de certa forma, já estava praticamente acabando e vem esse assassinato que parou o Brasil. Na série, como eu mesmo disse, são 5 episódios, mostra o depoimento de forma mais parcial do que ocorreu o crime. Não temos a participação dos assassinos, Guilherme de Pádua e Paula Tomás, somente os familiares e os amigos da atriz. Só que o destaque principal fica inteiramente da Glória Pérez. Que os episódios é uma verdadeira montanha-russa de emoção, e a gente vê como a própria Glória Pérez foi atrás das próprias testemunhas, em relação de tentar incriminar os acusados, no caso Guilherme de Pádua e Paula Tomás, e fora os relatos dos atores ali que contracenaram com ela durante a novela, muito imagens de arquivos, que faz com que a gente relembre, naquela época, quando ocorreu o assassinato, vários telejornais, principalmente o SBT, que eu acho que até dou uma ressalva a eles, que eles, eu lembro na época, por ser uma empresa, que tinha um olhar mais popular ao grande público, os próprios atores da Globo, inclusive a própria Glória Pérez, dava bastante entrevista para eles, porque passava no horário mais tradicional, lá para 6 horas, 5 e meia, 6 horas, sendo que a Globo, só ia depois, mais à noite, no seu jornal nacional, que até hoje, trazia as notícias. E isso me chamou a atenção também no documentário, que tem muita imagem de arquivo do SBT, principalmente no programa Aqui Agora. E os atores também iam lá, falavam exatamente, porque eles, no meu ponto de vista, nesse documentário, me chamou a atenção isso, ou seja, eles viam o canal mais viável naquela época para eles falarem para eles retratar toda a indignação em relação ao crime nos jornais do SBT. E tem outras imagens de arquivos, ou seja, da Glória Pérez indo no programa do Jô Soares para conseguir várias assinaturas, para que mudasse um pouco, a lei penal, em relação ao crime hediondo. E eu acho que o documentário ele tenta também, como eu disse, mostrar essa parcialidade, de como realmente foi o caso, ou seja, confrontando aquelas ideias, várias notícias que vinham, e obviamente todas falsas, sobre a Daniela Pérez, que acabava ainda, de certa forma, matando ela, ou seja, tem uma sequência lá que ela mostra várias revistas, que mostrava a própria personagem da Daniela Pérez, que era Yasmin, e o personagem do Guilherme de Pádua, que era o Bira, em várias imagens de revistas, eles como se fosse um casal de namorados já
já ocorrendo já o fato, né? Ou seja, isso aí, nas palavras da Glória Pérez, acabava ainda matando ainda mais ela, né? Existe, ou seja, e nesses, como eu mesmo disse, né, que é uma montanha-russa de emoções, né? Ou seja, né, até mesmo os depoimentos do próprio Raul Gazola, né, viúvo da Daniela Pérez, né? Ou seja, são muito marcantes também esse documentário. Por isso que tanto que a Glória Pérez, depois de 30 anos, resolveu, né, trabalhar nesse documentário, porque ela nunca houve nenhum filme ou até mesmo algum outro documentário, nem mesmo na própria empresa, né, da Globoplay. Ela resolveu exatamente fazer esse documentário na HBO Max, exatamente por causa dessa proposta, né? Ou seja, em alguns true crime, né, é o que a gente chama, né, exatamente esses filmes baseados em alguns crimes, né, famosos assim, né, sempre tem um lado também voltado aos assassinos. Aqui não, aqui a única ressalva que tem das vozes dos assassinos são imagens de arquivos da época, né? Ou seja, e mostra também a repercussão de outros programas, né, que meio que se aproveitavam um pouco do próprio Guilherme de Pádua, né, que foi em alguns programas depois que ele saiu da prisão, né? Embora, é claro, existe imagens de arquivo onde os repórteres da Globo, né, tanto o Pedro Bial e a Glória Maria, entrevistaram o Guilherme de Pádua e Paula Tomás quando eles estavam na prisão. Ou seja, há uma diferenciação, né? Ou seja, porque o Guilherme de Pádua tanto o Guilherme de Pádua e Paula Tomás não cumpriram os seus 19 anos de prisão, né? Ou seja, eles foram condenados em 96 e em 99 já estavam soltos, se eu esteja enganado, né? Ou seja, o julgamento, né, aconteceu em 97, né? Desculpa, mas no ano seguinte, praticamente, entre o final de 98 e 99, eles já estavam soltos, né? Ou seja, né, o que ocorre, que acabou de ambos, né, começaram a seguir em frente às suas vidas, né? O próprio Guilherme de Pádua tem até um canal no YouTube, né? Ele se tornou pastor evangélico, e hoje, tanto ele como a Paula também vivem uma vida tranquila, né? Ao contrário dos envolvidos na época, dentro de toda essa comoção, né? Os envolvidos no sentido da somatização dos fatos, principalmente a própria Glória Pérez, né? Que ela mesmo disse que mesmo 30 anos depois ainda sofre muito ainda, né? Embora, né? Ou seja, o luto pode ter passado, né? Mas a lembrança ainda realmente permanece, né? E essa série também mostra outros pontos assim que a gente até desconhecia. Um dos fatos os restos mortais da Daniela Pérez terem que ser colocado em um outro lugar por causa de vandalismo dentro do túmulo dela. Tanto que tem um relato ali muito emocionante da Glória Pérez em relação a esse episódio, né? Ou seja, vocês assistindo vão ver do que eu estou falando. Eu acho que acho que, se eu não me engano, é o episódio 3 ou 4, né? Que eu acho que é um dos mais emocionantes da série. E eu acho que é muito bem feito essa série, tem todo o aval ali da Glória Pérez, né? E eu achava até que essa série devia se chamar Mãe, né? Porque a gente vê a mãe coragem que foi Glória Pérez, hein? De tentar provar, né? E que Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram, sim, os verdadeiros assassinos da sua filha, né? Algo que já estava realmente provado, né? Mas é claro, né? Ou seja, no meio de todo aquele furacão da mídia naqueles anos 90, né? Com várias fake news que apareciam tanto em revista ou até jornais, né? Ou até mesmo os próprios advogados, né, dos acusados, né, transmitiam isso para a imprensa, né? Ou seja, e não trazia as provas, mas o fato de jogar e dizer que tinha uma prova, né, acabava até difamando um pouco a imagem da própria Daniela Pérez, né? E eu acho que essa série aí é excepcional, é uma das melhores séries também que eu posso dizer desse ano,
né? Por conta, como mesmo disse, dessa parcialidade dos fatos, que eu acho que foi a forma mais coerente de mostrar essa série sem ter um teor sensacionalista, né? E eu recomendo para todos, tá certo, pessoal? Forte abraço, não deixe de deixar seu like. Em breve, novas dicas aqui no canal Caçadores de Cinema. Você vê no Guilherme todas as características de um psicopata. Isso é muito mais agressivo do que as fotos dela no local. Porque isso aqui é continuar matando a pessoa. A polícia trabalhou para não desvendar esse crime. São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender.